Olá, amigos e amigas, vamos lá. Paramos aqui no último bloco, nessa imagem bem ilustrativa acerca do fluxo de dados entre controlador, operador, DPO, que para nós aqui é conhecido como encarregado, e o titular dos dados. Nesse bloco, basicamente, nós falaremos muito sobre essa figura do Data Protection Officer. Muita gente prefere usar a expressão encarregado, né, que é a expressão que a lei brasileira utiliza e é a expressão que a versão portuguesa da GDPR utiliza. Mas na prática vocês vão sempre também ouvir falar em DPO, ok? Porque são figuras assemelhadas e com atribuições muito semelhantes quando comparada a LGPD com a GDPR. Então vamos lá, nesse bloco basicamente vamos nos dedicar à figura do DPO e responder algumas questões polêmicas envolvendo essa figura e de que modo isso impacta no direito do trabalho. Essas são as perguntas que nós iremos responder, quais são as atribuições do DPO, e aí, vez ou outra, eu vou usar a expressão ou DPO ou encarregado, tá bom? O encarregado deverá ser detentor de conhecimento jurídico regulatório, quer dizer, precisa ser um advogado para ser DPO, ou não sendo advogado, quais conhecimentos ele precisa ter para que desempenhe esse cargo dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Se todo controlador de dados, no caso empresa, empregador, precisa ter um DPO, o que a lei diz a respeito, né? É importante saber isso porque tudo reflete depois na hora de aferir a responsabilidade civil do empregador em relação ao vazamento de dados dos empregados, né? E as pequenas empresas, como ficam? Deve ser empregado necessariamente ou eu posso terceirizar esse serviço de Data Protection Officer, assim como eu faço com escritórios de advocacia, como eu faço com escritórios de contabilidade, né? Posso ser uma pessoa jurídica, DPO, ou necessariamente tem que ser uma pessoa natural? Isso também veremos, tá? Um empregado ele pode ser ao mesmo tempo empregado, exercendo suas funções que habitualmente já exercia, e também ser DPO, também ser encarregado pelos dados dentro daquela empresa? Essa é uma outra pergunta. O DPO pode ter acesso a dados ou não? Porque nós vimos ele não é agente de tratamento. Os agentes de tratamento são controlador e operador. Mas embora não sendo agente de tratamento, o DPO tem acesso aos dados e às operações de tratamento, como que fica a questão do conflito de interesse, sobretudo, uma outra pergunta que nós vamos responder, um escritório de advocacia, ele pode ao mesmo tempo ser advogado da empresa, prestar serviços de advocacia para a empresa e também exercer aí o papel de DPO ou não? Outro ponto, outra pergunta, a quem deve o DPO se reportar? Outra questão polêmica também diz respeito à autonomia técnica funcional do DPO. Embora empregado, ele pode ter uma autonomia técnico-funcional, porque nós sabemos que determinados empregados, dada a especialidade do seu conhecimento, ele não recebe ordens quanto ao modus operandi, já que é ele que detém a técnica acerca do desempenho de suas tarefas, tá? E se ele for empregado, seria uma categoria diferenciada, uma nova categoria diferenciada que nós estamos aí à frente, tá? Ele pode ser penalizado pelo regular exercício de suas funções, porque ele vai ser empregado, ele recebe ordens quanto ao desempenho de suas funções. Outra pergunta, ele deve ter garantia de emprego ou não? Tudo isso nós trataremos agora, pessoal. Os senhores notarão que a LGPD, como em outras oportunidades eu já disse, ela é muito tímida quando comparada à GDPR. Então, em vários pontos dessas perguntas, nossa fonte de inspiração estará na GDPR, né? A lei brasileira foi tímida, deixou de tratar muitos pontos que deveria tratar em relação ao DPO, mas embora não tenha tratado, nós temos uma fonte segura de inspiração que é a GDPR e respostas bem compatíveis com o nosso ordenamento jurídico, nós veremos agora, tá? Bom, então tá aí, o encarregado de DPO, quais são as suas atribuições, amigos? Suas principais atribuições estão no artigo 41, parágrafo 2º, né?
Eu já disse que ele não trata dados, não é agente de tratamento e que ele é um canal de comunicação entre o titular dos dados, que é o empregado, e também um canal de comunicação entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então ele é uma espécie de ombudsman. Olha aí o inciso 1, ele aceita reclamações e comunicações dos titulares. Então se o empregado numa determinada empresa quiser ter acesso aos seus dados, ele vai se dirigir a quem? Ao DPO. É o responsável dentro daquela empresa por ser o canal de comunicação do empregado e o controlador. Ele vai prestar esclarecimentos, ele vai adotar as providências necessárias que o empregado pede. Imagine que o empregado diga assim, olha, o meu dado está errado. Quem vai tomar essa providência de correção é o DPO, que vai avisar o operador e vai dizer, olha, realmente o dado está errado, então corrija. Né? Não é ele que vai efetuar a correção, mas ele vai avisar o operador ou o controlador para que, então, adotem as medidas cabíveis. 2. Ele vai receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fiscalizar a empresa e vai pedir documentos. Vai fazer isso por intermédio de quem? Do DPO. Inciso 3. Orientar os funcionários. Isso é muito importante, pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que tem um aspecto de mudança cultural muito grande. Então, o DPO ele será responsável dentro do estabelecimento por proferir palestras, treinamentos aos empregados, orientações, né? Tentar mudar a cultura dos empregados daquela empresa. E isso é importante no momento de aferição de uma responsabilidade civil. Verificar se os empregados e a equipe recebeu um treinamento adequado ou não. E por isso é importante que a empresa tenha um DPO muito técnico, muito qualificado. Veja o inciso 3, olha, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. É dizer, olha, se você perceber que um dado vazou, qual a providência a ser tomada, né, quais são as medidas de precaução para que os dados não vazem, e se vazarem, né, um incidente de vazamento, o que fazer nesse caso? Então, tudo isso o DPO realizará dentro da empresa. 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Essas normas complementares serão editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá, pessoal? Que será uma autoridade vinculada ao Poder Executivo, né, e com grandes responsabilidades dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma delas é estabelecer regramentos administrativos para determinadas situações mais específicas. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá estabelecer normas complementares em relação à LGPD no direito do consumidor, a LGPD no direito do trabalho. Tá? Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em outros países, já emitiu muitos pareceres em relação à proteção de dados no direito do trabalho. Então a gente está com um caminho até um pouco já pavimentado em relação a isso, porque nós temos toda a experiência europeia e de outros países para já nos inspirarmos, né? Não trabalharemos totalmente no escuro. Então essas são as atribuições, pessoal, em rol exemplificativo, tá? As atribuições do DPO. E veja que quando a GDPR vai tratar do encarregado de proteção de dados, também estabelece funções e tarefas muito semelhantes e também em rol exemplificativo. Né? Veja aí, olha, o DPO informa e aconselha o responsável pelo tratamento, que é o controlador, aqui para a gente, o empregador, ou o operador, bem como os trabalhadores que tratem os dados. Veja aí, o treinamento, né? É um treinamento interno a respeito das suas obrigações nos termos do presente regulamento e de outras disposições de proteção de dados da União Europeia ou dos Estados-membros. A linha B, controla a conformidade, veja, isso é compliance, conformidade com o presente regulamento, com outras disposições de proteção de dados da União ou dos Estados-membros e com as políticas do responsável pelo tratamento. Nós veremos, e isso já tem muitas empresas, principalmente as de médio porte para cima,
uma das recomendações é que ela tenha uma política de privacidade. Eu vou falar dessa política de privacidade, mas é um ponto também a ser analisado quando forem fixar quanto indenizatório, saber se aquela empresa tem uma política de privacidade no local de trabalho e se foi se foi passado aos empregados, os empregados receberam treinamentos quanto àquela política, se os empregados receberam orientações quanto aos seus direitos e quais providências tomarem em determinadas situações, tá? Depois, no final, eu vou indicar para vocês alguns modelos de política de privacidade de empresas no local de trabalho, para vocês terem uma ideia de como é essa política de privacidade no local de trabalho. É basicamente dizer como a empresa tratará a privacidade dos seus empregados. Esse documento tem que ser entregue no primeiro dia de trabalho do empregado e ele já deve receber um treinamento quanto a isso, tá? E quanto aos candidatos ao emprego, é interessante que isso esteja disponível online e acesso gratuito, tá? Olha, incluindo a repartição de responsabilidades, a sensibilização e informação do pessoal implicado nas operações de tratamento de dados e as auditorias correspondentes. Treinamento puro. Não adianta nada você ter uma belíssima política de privacidade na empresa se você não treinar o seu pessoal para essas políticas de conformidade, não é? Olha aí, mais atribuições lá da GDPR quanto ao DPO. Ele presta aconselhamento quando tal lhe for solicitado no que respeita à avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que é um documento que nós falaremos mais adiante. Lembra do EIA-RIMA, do direito ambiental? Relatório de impacto ao meio ambiente. Aqui nós teremos, amigos, um relatório de impacto à proteção de dados. Quais são as medidas que a empresa adota para evitar o vazamento de dados e, caso ocorra um incidente, quais os trâmites necessários e que deverão ser adotados para que esse incidente gere o menor dano possível, né? É interessantíssimo que a empresa tenha um relatório de impacto à proteção de dados. Em algumas situações, esse relatório será até obrigatório, tá? Veremos também. E controla a sua realização. B. Coopera com a autoridade de controle, que no nosso caso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem que cooperar, tem que fornecer documentos. E a linha E é o ponto de contato para a autoridade de controle sobre as questões relacionadas ao tratamento, incluindo a consulta prévia, né, e outros termos aí. Bom, são inúmeras atribuições, pessoal, inúmeras. E veja o 38 item 4 da GDPR. Olha, os titulares dos dados, quando falar titular aqui, lembre-se, para nós são os empregados, tá? Podem contatar o encarregado da proteção de dados sobre todas as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício dos direitos que lhes são conferidos pelo presente regulamento. Uma das funções do DPO, amigos, dentro da empresa, vai ser ficar tirando dúvidas dos empregados. Toda dúvida que o empregado tiver quanto aos seus dados, o DPO tem que estar ali pronto para responder. É claro, eu posso ter, a depender do porte da empresa, uma equipe responsável pela proteção de dados, mas essa equipe terá que ter um líder, né, um DPO-chefe. E aí, esse contato terá que ser disponibilizado. Esse é o setor de proteção de dados da empresa. O empregado vai ter que ter acesso direto e poder tirar suas dúvidas e ser o canal de contato dos seus dados com o controlador, certo? Embora previsto na GDPR, todas essas disposições se aplicam a nós, tá bom? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Próximo slide, se ele deve ter conhecimento jurídico regulatório. Bom, sem dúvida nenhuma, amigos, ele deve ter um conhecimento técnico de proteção de dados. Nesse slide, eu coloquei primeiro a disposição da GDPR, para depois falar o que a LGPD trouxe em relação à necessidade de conhecimento jurídico regulatório. Bom, a GDPR diz que o encarregado da proteção de dados é designado com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados, bem como na sua capacidade para desempenhar as funções referidas no artigo 39. Indago aos senhores,
pelo artigo 35 e 35 da GDPR, podemos extrair que o DPO tem que ser advogado? Me parece que não. Em nenhum momento se impõe essa qualidade ao DPO. Mas é claro que no momento em que ela fala especialmente nos conhecimentos especializados no domínio do direito, quem tem conhecimento especializado no domínio do direito? Ou o cara é um gênio, que entende tudo com muita facilidade, né? Quem nunca assistiu lá o Prenda-se se for capaz, né? Jack Abagnale passou no exame da ordem estudando e nunca tinha feito direito, tá? Se bem que hoje não está muito difícil, né? Mas, enfim, geralmente é o advogado que terá, ou até o bacharel em direito, o conhecimento especializado no domínio do direito e das práticas de proteção de dados. Então, geralmente, será um advogado especialista em proteção de dados. Mas em nenhum momento, amigos, a GDPR impõe que seja advogado. Tá? Pode ser um bacharel em direito, pode ser um estudante de direito, enfim, aí a responsabilidade, o ônus será do controlador e do operador, porque é eles que vão indicar o DPO. Mas, pela GDPR, obrigatoriamente, o DPO terá que observar esses requisitos. Quais? Quais? Conhecimento especializado no domínio do direito e das práticas de proteção de dados. Mas como aferir esse conhecimento especializado no domínio do direito? A lei não fala. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá fazer um regulamento sobre isso. Até o momento fique em aberto. Tá? Agora veja, amigos, a LGPD. Veja a LGPD. A LGPD tinha previsão expressa no parágrafo 4º que dizia: com relação ao encarregado, o qual deverá ser detentor de conhecimento jurídico regulatório e será apto a prestar serviços especializados, além do disposto nesse artigo, a autoridade regulamentará os casos em que o operador deverá indicar encarregado, a indicação de um único encarregado, desde que facilitado seu acesso por empresa ou entidade do mesmo grupo econômico, e garantia, olha aqui, muito importante isso, garantia de autonomia técnica e profissional no exercício do cargo. Pois bem, amigos, esse dispositivo foi vetado, esse parágrafo 4º foi vetado pelo presidente da República e as razões do veto estão aí abaixo. Segundo o veto, se deu por interesse público, seria uma intervenção excessiva e indevida do Estado na liberdade profissional. Tá? Mas será que o veto tem o condão de permitir com que o DPO não tenha conhecimento jurídico regulatório e será apto a prestar serviços especializados? Olha, amigos, como houve o veto, a empresa poderia, por exemplo, nomear como DPO alguém que fosse um bacharel em direito ou que não tivesse conhecimento jurídico regulatório, mas só uma pessoa insana faria isso. Você vai colocar como DPO alguém que não entende nada de proteção de dados? É muito perigoso. Depois tem um incidente de vazamento e isso vai parar no Poder Judiciário. A primeira coisa que o Poder Judiciário vai perceber é, bom, quem era o DPO? Era alguém que não tinha conhecimento técnico especializado, então quer dizer, a empresa está pouco se lixando para a proteção de dados. Isso interfere no grau de culpa, obviamente. Tá? Então, embora esse dispositivo tenha sido vetado, eu tenho recomendado às empresas, é claro, e também a advogados e magistrados que observem, né, se o DPO tem ou não conhecimentos técnicos sobre esse ponto, tá bom? E em que pese o veto ter se limitado a tratar dessa interferência profissional, perceba que ele deveria ter vetado. Ele teve que vetar todo o dispositivo porque esse requisito estava no caput, né? Mas a gente vai falar aqui, por exemplo, do inciso 3, da garantia da autonomia técnica e profissional no exercício do cargo e da possibilidade de um grupo econômico designar apenas um DPO, certo? Mas fato é que não há previsão expressa na LGPD dizendo que o encarregado deverá ser detentor de conhecimento jurídico regulatório, porque esse dispositivo foi vetado. No entanto, é o que se recomenda, tá bom? Próximo,
A próxima pergunta é se todo empregador deverá ter um DPO. Pela lei, sim. Pela lei, sim. É o que você extrai do caput do artigo 41. Olha aí, o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. É uma ordem. O que se flexibiliza está no parágrafo 3º, dizendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela poderá, a depender da situação, dispensar a necessidade, conforme o porte da entidade ou o volume de dados tratados. Mas isso só depois que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver já atuando. Até lá, todo controlador deverá indicar o encarregado. Veja o problema, amigos. É o que eu disse, vai ser igual um contador, toda empresa vai ter que ter. Toda empresa terá um encarregado de proteção de dados, tá? Seja empregado, seja alguém externo. Nós vamos falar nisso nos próximos slides. E mais, o contato do DPO, segundo o parágrafo 1º, deverá, olha aí, a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de preferência no site do controlador, olha, de forma clara e objetiva, para o empregado saber quem ele tem que procurar em caso de algum problema com seus dados, tá bom? Então, resumindo, o empregador é obrigado? Sim. É o caput do artigo 41, mas se lembrem dessa possibilidade de flexibilização que até o momento não ocorreu, certo? E mais, se o DPO pode ser uma pessoa jurídica. E aqui eu preciso dizer que houve um lobby muito grande de certos setores, porque reparem a redação originária, pessoal, que está em vermelho aqui, olha, dizia que o encarregado era pessoa natural. E aí, a Lei 13.853 excluiu a palavra natural, deixando só pessoa, o que abriu, óbvio, possibilidade para que o DPO seja uma pessoa natural ou pessoa jurídica. Natural ou pessoa jurídica. E eu já vou adiantar que essa pessoa jurídica pode, inclusive, então, óbvio, não é empregado, porque não tem como pessoa jurídica ser empregado, a não ser, claro, que se trate de fraude, né, amigos? Aí, se estiverem presentes os elementos da relação de emprego, obviamente haverá o reconhecimento do vínculo. Mas nada impede que o controlador ele terceirize os serviços de proteção de dados em relação ao DPO. Ele pode contratar um escritório especializado, né, que presta os serviços do encarregado. Ele pode contratar um empregado para ser o seu DPO, ou ele pode também contratar uma pessoa, uma MEI, e fazer o contrato de prestação de serviços com ela. E aqui eu estou falando das hipóteses regulares, tá bom? Regular, não estou falando de fraude, não. Se tiver fraude, óbvio, longe de mim querer defender uma pejotização aqui. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, licitamente, pela lei, é possível que seja uma PJ, desde que não presentes os elementos da relação de emprego. Tá? Então, não necessariamente o DPO deve ser um empregado, certo? Isso é tranquilo. Então tá aí a resposta. Veja também que a GDPR caminha nesse sentido. Olha, o encarregado de proteção de dados pode ser um elemento do pessoal da entidade responsável pelo tratamento, né? Ou um subcontratante, ou exercer suas funções com base num contrato de prestação de serviços. Um contrato, claro, legítimo. Tá? Ele pode, ao mesmo tempo, por exemplo, exercer ele pode ser o chefe do RH e pode ser DPO, ele pode exercer outras tarefas e ser o DPO, não há impedimento, tá? Não há impedimento, ele obviamente receberá aí um plus, um acúmulo de função. A lei brasileira não veda também, a GDPR inclusive diz expressamente que ele pode exercer outras funções, outras atribuições, e desde que não resulte um conflito de interesses. Por exemplo, eu não posso, e aí nós veremos agora já, ser advogado e DPO ao mesmo tempo. Há um conflito de interesses nesse caso. Tá? Eu também entendo que eu não posso ser chefe do setor de recursos humanos e DPO ao mesmo tempo. O ideal, amigos, é que realmente o DPO só faça aquilo, para evitar conflito de interesses.
ok? Vamos lá, prosseguindo. Olha aí, ó, o DPO pode ter acesso aos dados pessoais e às operações de tratamento? Sim, embora ele não seja um agente de tratamento, para que ele verifique a conformidade do tratamento com a LGPD, é óbvio que ele vai ter que ter acesso a dados e às operações de tratamento, tá bom? Isso também nós extraímos da GDPR. Eu vou acelerar um pouquinho, pessoal, nós estamos um pouco atrasados aqui no conteúdo, tá? Sei que a aula é gravada, mas vamos acelerar um pouco. Agora, essa parte é muito importante, amigos. Eu disse a vocês que o DPO ele pode ser empregado. Ele tem subordinação jurídica, se for empregado, por óbvio. Mas, e aqui isso é altamente recomendável, tá? O DPO ele deve ter autonomia técnico-funcional. Isso não afasta nem de longe a subordinação jurídica, né? Ele continua subordinado juridicamente, mas ele tem a sua autonomia técnico-funcional. É como se fosse um advogado empregado, né? Como se fosse um advogado empregado, porque ele detém conhecimento especializado naquilo. Veja, por exemplo, o que diz a GDPR no artigo 38, item 3. O responsável pelo tratamento e o subcontratante. Quem é o responsável pelo tratamento, pessoal? Ou é o controlador ou é o operador. Asseguram que da proteção que o encarregado, faltou um item aí, não receba instruções relativamente ao exercício de suas funções. É importantíssimo que o DPO tenha essa autonomia técnico-funcional. Se ele não tiver essa autonomia técnico-funcional, alguma coisa está errada. Quer dizer que o controlador está tendo ingerência nas suas atribuições e ele deve ter autonomia. Alguma coisa errada tem, é um indício muito grande de que alguma coisa está dando errado aí, né? O juiz deve averiguar isso, advogados devem averiguar isso quando forem enfrentar casos concretos, né? Se o DPO tem ou não a autonomia técnico-funcional, certo? E o encarregado não pode ser destituído nem penalizado pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante pelo fato de exercer suas funções. A LGPD não tem previsão semelhante. E aqui o que eu tenho recomendado às empresas? Que para demonstrar boa fé, para demonstrar que segue rigidamente as medidas de compliance, que contratualmente e espontaneamente assegure aí uma garantia de emprego ao DPO, ou pelo menos uma garantia de despedida motivada, né? Isso dota o DPO de segurança para exercer com autonomia e independência as suas atribuições, sem sofrer ingerências indevidas por parte do controlador, que na verdade é o seu empregador, né? Veja que situação complicada. A LGPD peca nesse sentido. Ela deveria ter aqui previsto algo semelhante à GDPR, né? No sentido de não poder punir pelo fato de simplesmente exercer as suas funções, né? Ele tem que ter essa autonomia, ele tem que ter essa segurança. Tá? Então, o encarregado da proteção de dados, mais ainda, informa diretamente a direção ao mais alto nível do responsável pelo tratamento do subcontratante, né? É outra garantia aí do DPO, que ele tenha sempre, veja, é um cargo de confiança, é um cargo de extrema responsabilidade dentro da empresa, né? É um cargo do alto escalão, a gente vai ver os salários de DPO já já. Bom, então prosseguindo aí nessas questões de DPO, olha aí, ó, são deveres dos agentes de tratamento quanto ao DPO, de acordo com a GDPR, que nós podemos aplicar aqui sem dúvida nenhuma. Fornecer os recursos necessários ao desempenho de suas funções e à manutenção do seu conhecimento, franquear acesso aos dados pessoais e às operações de tratamento para que ele averigue, né? Ele tem que saber se a empresa está cumprindo as medidas de adequação à proteção de dados. Olha que importante, não interferir no exercício de suas funções. Esse é um elemento que tem que ser averiguado sempre no caso concreto. Não dispensar ou penalizar o DPO, como já falado. Garantir que o DPO reporte e responda diretamente no mais alto nível da direção empresarial daquela organização.
né? Veja aí uma figura do DPO, olha. Nós temos tem o empregado, né? Olha, eu compartilhei meus dados pessoais, né? Aí o DPO fala, sua privacidade é a nossa preocupação. Nós vamos providenciar a você o nome da empresa que está processando seus dados, os contatos detalhados do DPO, o propósito que os seus dados estão sendo usados, ou seja, a finalidade, veremos o princípio da finalidade, tudo isso é obrigação do controlador, né? O direito de acessar e transferir os seus dados e, por fim, o direito de apagar os dados que o empregado deu com o seu consentimento. E aqui nós já começaremos a falar de consentimento, quais situações, amigos, a empresa poderá tratar dados sem consentimento do empregado. Porque tem muita gente falando por aí que agora tudo tem que ter consentimento. Isso é um erro gravíssimo, tá? O que menos nós vamos falar aqui é de consentimento do empregado. Os senhores vão ver logo, logo nos slides seguintes, tá bom? Eu vou encerrar esse bloco e a gente volta no outro ainda falando sobre esse ilustre representante aí que é o DPO, tá bom? Até já.